Ouvindo eu esse relato, lamentei e chorei amargamente. E então me pus em jejum e oração diante do Deus dos céus. Neemias capítulo 1 e versículo 3. Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes, quando recebeu algum dos seus irmãos que estavam vindo da cidade de Jerusalém, essa cidade que havia sido destruída no ano 587 pelos exércitos babilônicos, Neemias então pergunta para os seus irmãos que estavam vindo desta cidade como está a cidade, como estão os moradores daquela cidade. E o relatório é um relatório negativo. Eles dizem que a cidade continua destruída, eles dizem que os moradores continuam no estado de miséria, ou que estão no estado de miséria, os muros da cidade estão derribados. As pessoas não têm esperança, não conseguem sonhar, estão num estado realmente crítico. Neemias, quando ouve esse relato negativo, ele diz que aquilo o comoveu muito. E ele chorou, ele lamentou, e então ele foi falar com Deus. Neemias, ele era copeiro do rei. Estava em uma posição privilegiada, uma posição de conforto, morando a muitos quilômetros de distância da cidade de Jerusalém. E quando ele ouve que a cidade está destruída, aquilo produz nele uma compaixão, uma empatia, e faz com que ele chore e lamente pela situação e pela condição que está a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, que havia sido invadida no ano 587 antes de Cristo, e Neemias vive mais ou menos no ano 444 antes de Cristo. Mais de 100 anos aquela cidade está destruída e ninguém teve a iniciativa de fazer nada para recuperá-la, para trazer aos moradores daquela cidade um pouco de segurança, de conforto, dar a eles uma chance de ter esperança e sonhos. Quando Neemias ouve como está a condição daquela cidade, dos moradores daquela cidade, ele tem empatia e compaixão. E é isso que nós deveríamos ter, ou que nós devemos ter. Quando vermos ou ficarmos sabendo de um dos nossos irmãos que está passando alguma condição ruim, não simplesmente postergar uma ajuda ou deixar que outras pessoas façam alguma coisa. Nós precisamos ter a iniciativa. Iniciativa em relação aos nossos irmãos, iniciativa em relação a uma obra de Deus, iniciativa em relação ao reino de Deus. Quantas igrejas estão devastadas, passando por momentos difíceis, e os seus membros simplesmente, vendo aquela condição miserável, não fazem absolutamente nada. Neemias é um exemplo de alguém que teve empatia, teve compaixão e fez alguma coisa para mudar a situação e a condição da cidade de Jerusalém. Ele não simplesmente lamentou, chorou e não fez nada. Pelo contrário, ele vai buscar a face de Deus, para que Deus então pudesse lhe preparar um meio para que ele pudesse colocar um projeto em ação, de restaurar os muros daquela cidade, dando àquela cidade segurança, dando aos moradores daquela cidade um motivo para poder sonhar e ter esperança. Que eu e você possamos ter como Neemias, diante do caos, diante da desgraça, diante da miséria, não se conformar, não ficar inerte, pacato, mas ter uma atitude, ter uma iniciativa. O nosso Deus precisa de homens e de mulheres que tenham iniciativa como Neemias. Quantas pessoas passaram pela cidade de Jerusalém e viram aquela cidade em ruínas e não fizeram absolutamente nada. Por mais de 100 anos, aquela cidade ficou com os muros derribados, em uma condição, em uma situação de miséria, os moradores totalmente desacreditados, e ninguém fez absolutamente nada. Coube a Neemias, que vivia no palácio, em uma situação confortável, em uma posição privilegiada, renunciar aos seus privilégios para fazer alguma coisa pela restauração da cidade de Jerusalém. Que eu e você possamos ter essa iniciativa, ainda que nós devemos renunciar a alguns privilégios, sacrificar algumas coisas em prol de pessoas, em prol do reino, em prol da vontade do Senhor Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.